Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Hoje com um tema específico do suicídio. Me pediram na semana passada para falar sobre esse tema, com o aumento preocupante dos índices de suicídio. Então, vamos trazer algumas considerações aqui com relação ao nosso estudo, com relação à influência do psiquismo na nossa vida, nas nossas atitudes, no que a gente vive. Então, rogamos a espiritualidade maior que nos ampare e nos intua na melhor forma de passar essas informações que cada um de nós receba durante esse estudo, receba energias salutares, vibrações que cada um está precisando nesse momento, confiando sempre no amparo maior. Lembrando também que a espiritualidade dá preferência para a nossa saúde espiritual, ao invés da saúde física. Muitas vezes o físico paga a conta de algo feito lá no passado. Então, às vezes não entendendo o porquê de determinadas dificuldades que a gente passa e que a gente não vê solução a curto prazo, muitas vezes a gente está sendo auxiliado, sim, diria a maioria das vezes. Só que a gente não compreende que é uma ajuda porque a gente não percebe essa ajuda no físico. Então, com relação ao suicídio, eu vou falar o que tem relação com o nosso inconsciente, com o nosso psiquismo, que nos influencia, que é a base do nosso estudo. Então, por que tanto suicídio hoje em dia? E a gente vai falar a ligação disso com o nosso psiquismo. Eu vou iniciar com um trecho aqui da codificação, o quinto livro, Obras Póstumas. Esse trecho aqui foi recebido em Paris, dia 25 de abril de 1866, mais de 150 anos. Um texto que a gente está vivendo agora. Eu cortei alguns pontos aqui para a gente trazer o que mais nos seja útil aqui. Então, vamos lá. Esse trecho fala da regeneração da humanidade. Infelizmente, a maioria da humanidade, desconhecendo a voz de Deus, diria que a voz de Deus seriam as leis universais que regem a nossa caminhada, que nos orientam ou nos guiam para a gente seguir nessa caminhada evolutiva. Infelizmente, quando a gente não conhece essas leis, a gente fica estacionado ou num círculo vicioso de erros e não sabe por quê, nada muda. Né? Então, essa maioria, desconhecendo essas leis, persistirá na sua cegueira. Então, já previu que a maioria ia persistir na sua cegueira. E a gente tem informações que 2/3 da humanidade, é muita gente, 2/3 da humanidade não iriam seguir em frente nessa proposta de regeneração. Iriam continuar sua caminhada evolutiva em outros locais. Desvairados provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Então, eles mesmos estão apressando o seu fim ou a sua partida daqui.
E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Foi o que a gente viu há um tempinho atrás, agora com relação à baleia azul, né? Muitas crianças se suicidando, incentivadas por esse aplicativo, mas ninguém segue isso se não tem uma bagagem psíquica que alimente essa ideia. Então ele fala aqui que no momento atual os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas. Então vamos voltar um pouquinho aqui na nossa imagem anterior. Como a gente está em final de curso aqui na Terra, é a última oportunidade de a gente ressignificar os conteúdos de passado disso que a gente viveu aqui. Então, uma grande parte desse inconsciente aflora. E como isso aflora e as pessoas não têm uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional para lidar com isso, não conseguem aguentar essa vibração psíquica que está com a pessoa 24 horas por dia. Ela não é só quando ela vai para o trabalho, ela não tem descanso disso aqui. Isso aqui é uma vibração interna, não dá para se libertar disso. Então ela não tem estrutura para aguentar isso e muitas vezes cai para as vias do suicídio ou da loucura. Porque isso aqui se torna tão forte que a pessoa não consegue lidar com isso. A maioria de nós tem uma estrutura de ego mais parruda, mais forte, que impedem essas vibrações de chegarem com muita força. Mas pessoas desestruturadas psiquicamente não têm essa estrutura de ego normal ou fortalecida, e vocês vejam, a gente está falando de estrutura de ego que nos auxilia, né? Isso mesmo. O ego é uma instância psíquica e é muito necessária. Sem ela, a gente enlouqueceria. Então, cuidado aí, quem quer se libertar do ego, vê se aguenta o tranco do inconsciente, né? O Osho falava um pouco a respeito disso, né? Que no momento que você se ilumina, que você se liberta do ego, não existe mais essa linha divisória do consciente com o inconsciente. Isso aqui se torna tudo consciente. Então a gente precisa tratar primeiro esse inconsciente para depois conseguir lidar com o conteúdo dele, para se iluminar ou para seguir para outros estágios da nossa caminhada evolutiva. Então é esse campo psíquico aflorado por conta do estágio que a gente está agora de separação do joio de trigo, de julgamento, julgamento final, né? Então, de fim dos tempos. Tudo isso ocasiona esse afloramento de memórias, e pessoas que não têm condições acabam enlouquecendo ou se suicidando. De certa forma, isso auxilia a pessoa para que ela seja transferida para um outro plano de evolução, para um outro local, que não mais aqui, e lá recobre aos poucos a consciência para já servir de uma preparação para essa expatriação, né? Para esse degredo planetário. Então, não só os suicídios, mas a loucura também terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos. Ou seja, estarão só aqui com um corpo se preparando para um novo estágio, né? Já em estado de inconsciência, para preparar esse início para o seu estágio evolutivo em outros locais. São esses os verdadeiros sinais dos tempos,
E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, nada disso é excepcional. Tudo segue essas leis maiores que regem a nossa caminhada, que regem a nossa evolução. É contudo através da nuvem escura que nos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. Então a gente vê muita barbárie por aí, muito sofrimento, mas a gente vê muitas pessoas boas também. Só que essas não aparecem tanto, né? Mas existe muita gente boa por aí trabalhando para botar em prática esse novo plano de regeneração. Então a gente já está a pleno caminho nessa transição planetária. Então, falando um pouco do suicídio com relação ao inconsciente, né? Agravantes e atenuantes. Então, não dá para dizer de uma pessoa que se suicidou o que ela vai passar, o que ocasionou. Cada caso é um caso, dos mais leves aos mais graves. Então, o que seria um agravante? Seria a rebeldia, aquela pessoa que plantou sofrimentos lá no passado e agora, quando está na colheita desses, não gosta mais da brincadeira da vida, né? E decide fugir da brincadeira. Não quero mais brincar. Agora não gostei mais disso, né? Então, uma forma é se suicidando. Então, esse é um agravante. Pessoas que se suicidam por rebeldia é um agravante e com consequências muito sofridas para essa pessoa. Atenuantes. Atenuantes existem como influências psíquicas ou espirituais, ou até mesmo materiais, que empurram a pessoa para isso. Uma pessoa sem muita estrutura acaba não vendo solução para o que está vivendo, acaba não entendendo o que está vivendo e acaba se suicidando. Sem ser por uma rebeldia, mas sim por não ver solução para o que está acontecendo com ela. E não aguenta mais viver dessa forma, então opta pelo suicídio. O que seriam esses atenuantes? Seriam personalidades do nosso inconsciente, ou seja, vidas passadas nossas, que se suicidaram, então, quando encontram dificuldades, já tendem a querer fugir pelas vias do suicídio. Poderia ser uma obsessão, uma cobrança de uma outra pessoa a qual ela se prejudicou no passado, então agora está cobrando e quer que ela passe pelo mesmo que ela passou, né? Então, digamos lá no passado, passou a perna em alguém, a pessoa perdeu os bens, perdeu a família e acabou se suicidando por não conseguir conviver com isso. Então, hoje, esse espírito vem ao lado dessa pessoa cobrar aquilo e tentar fazer com que ela passe pelo mesmo sofrimento que passou. Então, isso é um atenuante porque a pessoa não faz por rebeldia, ela faz por não ver solução, e ela é encaminhada inconscientemente para isso. Então, quanto maior a consciência do ato, que ela sabe o que está fazendo, mais grave é a situação. Quanto maior é o estado de perturbação que ela faz, né, comete o suicídio por não compreender o que está vivendo, não consegue resolver a situação, mais atenuante ela tem, mais atenuantes ela tem. Consequências do suicídio. Então, nos casos graves, ou seja, quando tem agravantes, quando a pessoa faz por rebeldia, ela fica presa nisso. Mesmo que uma pessoa dessa se suicidou e o familiar vem pedir para fazer um socorro espiritual, fazer um atendimento apométrico para essa pessoa,
você até pode tirá-la de lá, levá-la para o hospital, mas ela é atraída de novo para aquela vibração na qual ela está presa. Ela fica num monoideísmo, numa fixação mental. E numa fixação mental muito perturbadora. Ela fica revivendo o momento da morte ininterruptamente. Então, por exemplo, se ela se enforcou, ela sente colocando a corda no pescoço, se sente se soltando, se sente a corda apertando, faltando ar, esmagando as artérias e cartilagens, sufocando, perdendo a consciência, e quando perde a consciência, retorna de novo, botando a corda no pescoço, se soltando, esmagando as vértebras e cartilagens e tecidos e tudo que foi danificado ali, a agonia da morte, a inconsciência, e volta e fica repetindo isso sem pausa para cafezinho, sem pausa para dormir, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E em muitos casos a gente vê isso se repetir de 10 a 30 anos. Vocês imaginam o que é isso? O sofrimento que é esse? A pessoa ficar revivendo isso durante 30 anos sem parar? Então não dá para a gente quantificar o que é isso. Então essa seria uma consequência de um suicídio com agravantes, né? Uma das piores consequências. Consequências mais brandas, por exemplo, quando a pessoa tem atenuantes para o ato. Ela pode, você faz um atendimento para ela, ela pode ser socorrida, ela é levada para um hospital, ela recebe um amparo para que consiga ficar ali no hospital. Só que essa pessoa lesou o seu corpo perispiritual. Então, ela não vai ter aquela situação de ficar revivendo o momento da morte, mas ela lesou o seu corpo espiritual e em uma ou em mais de uma encarnações seguintes ela vai nascer defeituosa. Talvez ter um corpo com poucos anos de vida para ir reconstruindo isso, mas esse dano que ela causou ao próprio corpo precisa ser reparado, e ele geralmente é reparado com novas encarnações, que o corpo físico ele vibra 1000 vezes mais densamente do que o corpo espiritual. Então, a forma do corpo físico, de um novo corpo, faz com que o corpo espiritual se readapte, se reconfigure, que recupere a sua forma saudável. Então, também é uma consequência sofrida. Mas se foi atenuante, por que então a espiritualidade não conserta o corpo espiritual dessa pessoa? É justamente para servir de aprendizado, para que numa próxima oportunidade ela saiba que tem consequências, mesmo que seja com atenuantes, existem consequências e ela vai passar por isso. Então, para que ela tenha mais força para lidar com as adversidades da vida. Então, falei aqui das mais graves, as mais brandas. O do mais grave também passa por isso. Como ele lesou o seu corpo espiritual, também vai precisar passar por uma ou mais encarnações para reconstituí-lo. O Divaldo Franco conta numa palestra um caso que ele presenciou. Ele não fez um atendimento espiritual, mas ele se sensibilizou ao ler a notícia de um pai de família que se jogou na frente do trem, por desespero. Ele não estava desempregado e não estava conseguindo sustentar a família e acabou se jogando na frente do trem. Lógico, piorou ainda mais a situação da família, né? Porque antes ele ainda podia dar com vida, poderia dar alguma assistência, né? E assim deixou a família em mais penúria ainda, né? Ou seja, piorou a situação da família. Mas o Divaldo se sensibilizou muito com esse homem e todo dia à noite fazia uma prece para esse pai de família que tinha se suicidado.
E, ele conta que depois de um ano, alguns anos, não me lembro mais qual foi o tempo, quando ele terminou de fazer a prece para esse pai de família, eu não sei se ele fazia todo dia, uma vez por semana, quando ele terminou de fazer a prece, ele sentiu uma presença no quarto. Aí ele olhou para trás e viu que era aquele homem, aquele pai de família. E ele ainda estava debilitado, mas disse assim para o Divaldo: eu só queria vir aqui te agradecer, porque cada oração que você fazia por mim, eu sentia um instante de alívio, porque eu ficava vendo sem parar o farol do trem aumentando, chegando mais perto e passando por cima do meu corpo, estraçalhando todo o meu corpo, eu sentindo tudo aquilo. E quando eu perdi a consciência e recobrava, depois recobrava a consciência, começava tudo de novo, aquele farol do trem chegando, estraçalhando o corpo, perdendo a consciência, depois recobrando a consciência, e ininterruptamente isso, né? Mas quando ele sentia a prece do Divaldo, ele tinha um momento de paz, em que ele não ficava revivendo isso. E depois desse tempo ali que o Divaldo ficou fazendo preces por ele conseguiu ser resgatado. Tinha ainda pela frente que sanar as causas do suicídio, né? Provavelmente algumas encarnações para reconstituir o seu corpo, mas conseguiu sair daquele que era o pior sofrimento, que era ficar revivendo o momento da morte. Então, mas por que isso é tão grave? Tão forte esse sofrimento, né? Como eu falei antes, por, por educação, né? Para que a pessoa não queira jamais cometer aquilo lá no futuro. Então, voltando a lembrar o que eu falei antes, tem agravantes e atenuantes. Uma pessoa que tem atenuantes, que no momento que cometeu isso, estava num momento de perturbação mental, ela provavelmente será resgatada, será levada para um hospital, vai receber auxílio, tratamento, mas vai precisar depois restabelecer esse dano que ela causou no seu corpo físico. Ideias suicidas. Deixa eu só ver se tem alguma questão. Não. Ideias suicidas. Então, aquela pessoa que tem recorrentemente ideias suicidas. Então, de onde vem isso? O que é isso? Uma das causas são lembranças de outra encarnação onde ela já praticou o suicídio. Então, em decorrência de dificuldades de não conseguir dar continuidade à existência atual, acabou optando pelo suicídio. Então, isso permanece na vida seguinte como uma rota de fuga, né? Então, se usou uma vez esse caminho, outra vez esse caminho já está aberto. Então, a pessoa tem que se cuidar muito para que não cometa novamente, né? Esse é o aprendizado. Pode ser também obsessão através de pontos fracos, como vícios químicos, imoralidade, pessimismo, medos. Então, se um espírito que eu prejudiquei, digamos, está querendo cobrar a conta agora de mim e eu não o auxiliei, por isso a gente fala de atendimento. Então, quando você percebe um assédio espiritual, vai fazer um atendimento, não só para você se libertar, mas para que você auxilie essa pessoa que está ali, que não deixa de ser um pedido de ajuda mesmo, ela querendo te prejudicar. Ela não gosta de estar naquela situação, ela queria estar continuando a sua caminhada evolutiva e fazendo outras coisas, mas ela está presa ainda a você, por essa raiva, por esse ódio. Então, sempre que sentir esse assédio, busque um atendimento espiritual para resolver a situação, tanto para você quanto para quem está cobrando. Então, quem cobra vai ficar observando qual é o teu ponto fraco, que você veio trabalhar, que está sendo mais difícil para você conduzir.
Então, nesses pontos, eles ficam observando, e nesses pontos eles começam a agir para que a pessoa não consiga levar adiante essa encarnação e acaba optando pelo suicídio. Né? E quando a coisa fica ruim, ele começa a soltar, né, os pensamentos. Né? Isso não vai dar certo, tire a tua vida, vai ser melhor assim, você não está fazendo bem para quem convive contigo. E ficam lançando esses pensamentos no teu campo mental diretamente. Então, isso nos prejudica e traz essas ideias suicidas. Então, uma forma de você conseguir reconhecer se isso vem de fora ou se isso é teu, é como você se sente. A tua vida está tranquila? Você tem alguma perturbação? Tem alguma coisa que você não está conseguindo lidar? Aí pode ser que essa ideia seja tua, de optar por um caminho de fuga como já fez antes. Mas se está tudo tranquilo e essa ideia suicida vem e não faz sentido, mas por que eu vou me suicidar? Está tudo bem comigo, né? Então é uma obsessão. Então procura um atendimento espiritual e trata essa pessoa, esse grupo que está ligado na transmissão dessas ideias. Então, tudo que acontece com a gente é um pedido de ajuda. Por isso, o autoconhecimento, se auto-observar, para que a gente compreenda o que está passando com a gente e assim saiba resolver essas dificuldades que vão aparecendo. Estamos chegando no fim do tempo. Tinha mais um texto aqui do Emmanuel que fala sobre suicídio. Vamos ler ele rapidamente. Então, Emmanuel ditou por Chico Xavier. O livro é Religião dos Espíritos. O item aqui, o capítulo é suicídio. No suicídio intencional, ou seja, quando há os agravantes, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou. Então ela vai recobrar a consciência do outro lado, atormentada pela dor, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, pelo tempo que ela precisa para que não queira mais cometer isso lá na frente. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, ou seja, ela lesou o corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, em próximas existências, vai ter que restaurar o que foi danificado. Então, os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo os problemas valvulares do aparelho digestivo, das doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Então, geralmente no aparelho digestor, quem se envenenou, né? Pode trazer também alergias de pele, porque você intoxicou e esses tóxicos vão ser drenados para o corpo físico. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras de problemas dermatológicos. Os que se asfixiaram nas águas ou no gás exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram trazem dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio e se jogaram sobre as rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Ou seja, não vai ter uma vida mental saudável. Os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. O Divaldo também conta mais um caso da irmã dele que se suicidou com um tiro na boca e depois ele conheceu ela reencarnada e ele acolheu essa menina
adotou ela na Mansão do Caminho, onde ele presta assistência a crianças, né? E a necessitados também. E ela veio com o lábio leporino, ou seja, o tiro que ela deu na boca causou essa deformação no corpo espiritual que não conseguiu formar um corpo perfeito. Aí o Divaldo cogitou de fazer uma cirurgia, né? E não sei se foi a mentora dele, a Joana, se foi a mentora da antiga irmã e atual filha adotada, né? Que falou que não era para fazer, que a vida dela ia ser curta, ela só estava vindo para reconstituir o corpo espiritual, energético, e que se fizesse uma cirurgia ia dar complicação, não era para mexer ali. Então esse era o assunto que eu tinha hoje para falar disso. Se também tiverem sugestões de outros assuntos para os próximos encontros, por favor, podem, quem tiver meu contato, passar diretamente ou deixar aqui na área de comentários do vídeo. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Então, um passe virtual, pedindo auxílio aos trabalhadores do CEPA, ligados aos passes também, que nos auxiliem nesse momento. Cada um de nós se colocando numa posição receptiva. Se for confortável, pode fechar os olhos. Sentindo essa energia reparadora, balsâmica, envolvendo todo o corpo, penetrando em todas as células, deixando em cada célula a cota de energia necessária para o seu funcionamento saudável, drenando energias estagnadas, densas, que possam prejudicar o funcionamento saudável do nosso corpo. Desobstruindo todos os canais energéticos, estabelecendo a circulação energética salutar, expandindo essa energia para todo o nosso lar, para as pessoas que convivem conosco, que são o nosso próximo, o próximo mais próximo, aquele que a gente deve amar como se fosse a nós mesmos no lugar deles, compreendendo que são seres diferentes de nós e que diferente não é errado, é diferente. É a evolução dele, é o aprendizado dele nessa existência. Ampliando para o nosso local de trabalho, para os companheiros de trabalho, que possamos, nesse momento tão delicado da humanidade, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão e de tolerância por onde a gente passar. Que tenhamos todos uma semana abençoada, uma boa noite a todos. Que assim seja.